O dia no mercado tá animado, mas o volume ainda está baixo e por isso que a gente aproveita as oportunidades nesses momentos. Então hoje eu vou trazer mais um airdrop ali para você tentar fazer uma graninha quando lançar a criptomoeda, no caso da Swell. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje venho trazer mais um passo a passo para vocês de um airdrop, que no caso é o da Swell, um projeto que chama bastante atenção, tem grandes investidores por detrás e você pode ter a possibilidade de ganhar algumas criptomoedas deles quando a criptomoeda for lançada. Então por isso, já prepara o bloco de notas para você não perder nada e bora de conteúdo. E antes de irmos direto para o passo a passo, vamos entender um pouquinho sobre o projeto. Swell Network é um projeto da narrativa de Liquid Restake, uma das maiores narrativas que a gente tem hoje no mercado cripto. Então ela tem competidores ali contra ela, por exemplo, uma Renzo da vida, uma EtherFi, uma Puffer, uma Kelp, que também já são outros projetos que já apareceu aqui no canal. Então ela faz dentro dessa narrativa, assim, uma posição até que tanto quanto relevante. E ela é sim um dos projetos mais falados que a gente tem dentro dessa narrativa. E quando a gente para observar essa narrativa especificamente, só para você entender que eu não estou falando besteira, a gente tem aqui no DeFi Llama separado por TVL, que seria o total de dinheiro que tem dentro das aplicações, e categoria. Então ela pega os maiores aplicativos do mercado cripto em dinheiro que tem lá dentro e separado por categoria. Então quando a gente para analisar, a narrativa de restaking, ela é a quinta maior narrativa que a gente tem. Depois a gente tem a de Liquid Restake, e a gente tá falando de dinheiro dentro dessas narrativas. E olha só a quantidade de grana que ela tem. E quando a gente pega e analisa os protocolos dentro dessa narrativa de Liquid Restake, a gente encontra a Swell por lá. Hoje na 7ª colocação, mas a briga entre esses protocolos ainda é muito boa, e a EtherFi na 1ª colocação. Depois a gente tem Puffer, Kelp, NDPI, Melon, todas protocolos super falados, com muito investimento por detrás. E a Swell, ela faz uma posição ali de 7ª colocada nesse caso, mas agora a gente pode até mesmo englobar ela dentro de outra categoria, porque ela também tem sua rede, mas você vai conhecer um pouquinho mais no decorrer do passo a passo do airdrop da Swell. Arrecadou uma grana considerável de grandes fundos de investimento do mercado cripto, como Frameworks, Maven 11, entre outros fundos que já são conhecidos no mercado cripto. Não é nenhum Tier 1, tipo uma Binance Labs da vida, uma DCG, mas já são grandes investidores ali considerados, como a Framework, a Maven 11 que eu falei, conceituadíssimos. Então realmente ela já chama a atenção de fundos de investimento, também tem TVL, então por isso que a gente não pode ficar de fora desse airdrop. Mas agora vamos para o que interessa. Então só aquele overview no site para coletar algumas informações antes de ir para o passo a passo. Então no site a gente já vê que ele está em pré-lançamento da sua rede 2ª camada, então a gente vai ter uma rede a mais ali para interagir na MetaMask e que utilizando ela, obviamente, eu posso ganhar mais airdrops. E a gente vai entender um pouquinho mais. Depois a gente tem os dois ativos. Ela tem um ativo que é de Liquid Staking, então ela tem um serviço como se fosse o da Lido Finance, por exemplo. Então esse SWETH compete diretamente com o STETH da Lido Finance. E a gente tem o ativo de Liquid Stake Token, que é o RSWETH. Então, nesse caso, esse aqui que compete diretamente com o ativo da EtherFi, por exemplo. Então, a base do airdrop, no contexto geral, é colocar Ethereum aqui dentro do protocolo, sacar o ativo líquido, interagir com outros protocolos DeFi para aumentar a pontuação e também vai interagir com essa rede 2ª camada para conseguir a possibilidade de ganhar mais airdrop ainda. Então é simples, básico e agora passo a passo. Agora, direto na aplicação, como a gente tem dois ativos, a gente vai interagir com os dois para ampliar a possibilidade de receber um airdrop. Mas, de cara, vocês já se depararam que estamos falando da rede Ethereum. Então, a rede Ethereum, a gente se depara com algumas taxas um pouco mais caras, mas a gente pode monitorar e acessar horários que as taxas estão mais baratas. Então, por exemplo, aqui no Etherscan, da própria blockchain do Ethereum, eu tenho aqui a aba de Gas, que basicamente é para saber como que tá as taxas na rede. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, eu estou me deparando com as taxas mais caras dos últimos períodos da rede Ethereum. Então, aqui eu tenho ó, o Gas Price Heatmap. O que acontece? Aqui do lado esquerdo eu tenho os dias da semana, então hoje é dia 15, tenho dia 14, 13, 12, 11, e aqui na parte de baixo eu tenho como se fosse um mapa de calor. Então, quando no dia e o tal horário, porque tem a hora aqui certinho, né? Meia-noite, 2 horas, 4 horas. Quando a gente tá em um dia que a cor está extremamente clarinha, por exemplo, a Gui agora tá 4, a gente tá se deparando com os momentos que as taxas tá mais barata. Agora, quanto mais laranja fica nesse heatmap, é onde as taxas estão mais caras. Então, nesse momento, no caso,
é o momento mais caro aí que eu vou pagar de taxa da rede Ethereum. Então, eu, por exemplo, para fazer as transações, eu vou esperar até umas 9 horas da noite. Eu faço ali todas as transações, pago taxas baratíssimas. Mas eu vou demonstrar para vocês como faz isso daí, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Na parte da noite, por volta das 9, 10 horas da noite, essas taxas acabam ficando mais baratas. Então, é um horário mais interessante para você estar fazendo, tá? Então, por exemplo, agora tá 24 e na parte da noite eu consigo visualizar esse GUI em 4. Então é 5 vezes mais barato que eu vou pagar de taxas. Então não tem como eu ignorar isso daí. Mas agora, voltando para a aplicação. Então a primeira aba que a gente tem aqui na parte de cima é a aba de stake. Essa aba, a gente vai pegar aquele ativo SWETH. Esse ativo é o ativo como se fosse um STETH da Lido Finance. Então basicamente, eu vou colocar Ethereum aqui e receber esse ativo SWETH numa proporção basicamente, não dá para falar que é de 1 para 1. É de 1 para 1065 Ethereum, porque ele é um ativo de Rebase. Então, só conectar a carteirinha aqui. Vamos dar um agree. Ativar a minha MetaMask. Vamos ver quanto a gente pagaria nesse exato momento, caso eu quisesse colocar algum Ethereum. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui. Colocar um 0.001. Não, 30 não. Uns 70 dólares mais ou menos. Quanto eu pagaria de taxa nesse exato momento? Vamos ver. Mais ou menos ali, 11 dólares. Não tá lá aquelas coisas, vou falar a realidade para vocês, então não tá super, hiper, mega, ultra caro, mas às 9 horas da noite eu tenho a possibilidade de pagar 5 vezes menos. Então isso não tem como ignorar. Agora aqui na aplicação vocês vão ver que o princípio é muito básico e simples, é colocar o Ethereum e retirar um ativo sintético. Então, no caso, a gente tem duas abas para interagir, a aba Stake e a aba Restake. A aba Staking é como se fosse a Lido Finance, então eu vou pegar aquele ativo que eu falei para vocês, o SWETH. Então, coloco um Ethereum aqui, por exemplo, numa proporção de 1 para 1065, você vai receber o seu SWETH. Esse ativo, como eu falei, ele compete diretamente com o STETH da Lido Finance, então você pega ele e trabalha a rentabilidade em outras aplicações. É muito simples, no caso você só coloca e paga a taxa da rede. No de restaking também é a mesma coisa, só que nesse caso ele aceita mais moedas, por exemplo. Então você clica aqui, você pode procurar outras moedas, o Tether, o Ethereum da EtherFi, só que você vai receber o RSWETH. O princípio é basicamente o mesmo, família. Você vai ter dois ativos sintéticos da Swell, só que um é de staking e o outro é de restaking. Então, no quesito técnico ele tem diferenças, mas na sua carteira, na usabilidade, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Então, depois que você depositou Ethereum nessas duas abas e recebeu dois ativos sintéticos diferentes, que mostra aqui na parte de cima, um RSWETH e o outro SWETH, você vê que o trava-língua é muito louco. Aí tem a próxima aba. Então, aqui em Earn é onde você vai pegar esses ativos e colocar em outros protocolos para aumentar a rentabilidade, logo aumentar a pontuação que você vai receber aqui dentro do airdrop da Swell. A gente não vai fazer o stake agora devido às taxas estar um pouco altas, então eu não quero pagar ali 30 dólares só pra gente fazer o stake. Vou esperar na parte da noite. Mas não tem nenhum tipo de segredo, galera. Colocou em stake aqui, pagou a taxa, recebeu o ativo sintético. Colocou aqui, recebeu o ativo sintético de restake, pagou a taxa, acabou. Agora, aqui em Earn, cara, um protocolo que eu sugiro bastante vocês utilizar para farmar pontos de airdrop é o da Pendle, tá? Porque a Pendle, a gente tem uma aba específica lá para aumentar a pontuação. Então eu posso ir no protocolo da Pendle. Aí já se deparamos com essa mensagem na tela inicial do próprio site da Pendle, que é para aumentar a nossa pontuação de airdrop. Então beleza, galera, eu vou clicar aqui em Onboard Now já para jogar a gente naquela aba. Ok, vou dar um Got It aqui. E nessa aba eu já consigo visualizar ampliador de pontos. Então esse aqui é o mercado de pontos da própria Pendle. É uma aba específica para a gente aumentar a nossa pontuação dos airdrops. Então é só procurar aqui, por exemplo, o ativo da Swell. Então vamos scrollar um pouquinho para baixo. Primeiro que eu achei, o RSWETH da Swell. Aqui eu já consigo ampliar os nossos pontos. Vamos ver se a gente acha o SWETH. Puxando um pouco para baixo. Aqui é o RSWETH, então também é do ativo de restaking, tá? Vamos puxar um pouco para baixo. Mais um pouquinho, esse aqui é da Renzo, e tem só do restake da Swell. Então aqui na Pendle a gente vai conseguir colocar o ativo de restake da Swell. Então como é que faz? Eu posso clicar aqui. Nesse caso eu tenho algumas opções. Eu posso colocar direto no LP,
tá bom? Então eu venho aqui, coloco direto no LP, eu provejo liquidez igual um pool de liquidez normal numa Uniswap, por exemplo, da vida, só que aqui diretamente na Pendle, tá? Agora, eu tenho também o YT Token e o PT Token. Para quem já conhece como é que funciona o mecanismo da Pendle, basicamente é a atitude de você separar o preço do ativo da rentabilidade que o ativo te dá. Isso daí é uma coisa meio louca, mas eu vou deixar um vídeo aqui para caso você não entenda a parte técnica da Pendle e como funciona, para você estar entendendo. Então eu vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Então isso daqui na Pendle é o que facilita, tá bom? Só que a gente só encontrou aqui pools para o ativo de restake. Agora, como você tem um ativo de stake líquido também e quer utilizar para ampliar os seus pontos, a gente volta lá na tela da Swell, aqui na Earn, e a gente procura algum lugar que tem um ativo SWETH. E olha só, aqui tem o SWETH, só que é um ativo com vencimento. Então, caso não lance o token antes de dezembro de 2024, talvez aí você pode moscar. Então, como a gente não vai procurar esses ativos com vencimento, vamos procurar outro protocolo. Então, da Pendle só tem esses com vencimento, da PEMP é do restaking também. E olha só, a gente tem um pool na Maverick e também aqui tem... Ah, não, na Balance aí de restaking. Então eu tô vendo que eu tenho um pool na Maverick. Eu posso ir lá montar um pool na Maverick. Então eu venho aqui, ó, posso clicar diretamente na flechinha. Ele vai mover eu para Maverick. Quem nunca interagiu com a Maverick é como se fosse uma Uniswap da vida, só que ela tem um volume bem menor, né? Ó, aqui até travou a Maverick. Mas se a página da Maverick bugou aqui, a gente pode abrir o da Balancer também, por exemplo, porque o que a gente está fazendo, família, é só para ampliar a possibilidade da gente receber pontuação. Então, por exemplo, aqui na Balancer eu posso conectar minha carteira e montar um pool de liquidez entre WETH e o SWETH. Então aí com isso, galera, agora os nossos dois ativos de staking líquido e o de restaking líquido está ampliando sua pontuação, um lá na Pendle e o outro na Balancer. Então, pelo menos essa parte a gente já está interagindo do protocolo. Agora a gente tem a parte de interação com a rede de segunda camada, que a gente vem aqui, ó, em Swell Layer 2. Então aqui na aba da rede de segunda camada da Swell, a gente vai ver que é semelhante uma interação de airdrop que teve com o airdrop da Manta Network, com o airdrop da Blast, onde a gente vai mandar fundos para essa rede de segunda camada e quando lançar, a gente tem a possibilidade de receber alguns tokens. Então até fala aqui, ó, The Layer 2 Restaking is coming soon. Então ainda vai vir, tá bom? Então a gente pode depositar até mesmo os Ethereum sintéticos aqui da Swell. Então, caso você queira pegar mais um pouco e depositar ali dentro, tá tudo show de bola, tá bom? Então, como é que funciona isso daqui? Basicamente, família, é pegar qualquer ativo que tem disponível nisso aqui. Olha só quanto ativo. Olha só quanto ativo. Você pode depositar dólar da Etena, você pode depositar um PT Token lá da Pendle aqui dentro, Ethereums da EtherFi, vamos procurar mais para baixo, Ethereums da Melon, para quem participou do nosso airdrop de Symbiotic também interagiu aqui, da Renzo. Então são muitos projetos que a gente consegue colocar aqui nessa rede de segunda camada. Só que, como é uma rede de segunda camada e não lançou, a gente não vai conseguir interagir. É só depositar e esperar. E olha só que interessante, vou até traduzir. Os depositantes obtêm bônus de Swell L2, airdrops de Swell L2 e doação aí de 1 milhão de pontos de Engine Layer. E depois a gente pode continuar ganhando pontos da Engine Layer, LRT de outros protocolos, por exemplo, ou outras pontuações e rendimento de staking. Então, o que acaba sendo bacana é que dá a entender aqui que, cara, eles estão confirmando que você vai receber airdrop por colocar tokens aqui dentro. Então, essa parte aqui da rede segunda camada da Swell é uma das mais importantes do protocolo. Então, só escolher o token que você tiver na carteira aqui, compatíveis com os que estão aparecendo, vem aqui, deposita, todo show de bola. Então, tudo isso acaba sendo muito mais fácil do que roubados de criança, meus parceiros. Então, não tenham por que não fazer, só esperar as taxas ali dar uma barateada, principalmente na parte da noite, que nesses momentos de baixo volume, tá tilindo para utilizar a rede Ethereum. É indispensável fazer esses airdrops. Nesse momento você tem que fazer. Agora, quando a rede tiver tudo caro de novo, a gente só vai estar coletando as recompensas do plantio que a gente está fazendo. Então, no final das contas, vamos dar aquela recapitulada. Galera, coloca em stake, retira o ativo sintético. Esse ativo sintético você pode colocar, por exemplo, ali em algum pool, na Balancer que eu tenho de exemplo, em algum pool na Pendle também, se você sabe utilizar. Tranquilo. Agora, o de restake, você vem, coloca o Ethereum, retira o ativo sintético aqui, o RSWTH, volta no Earn, vai lá na Pendle, por exemplo, no mercado de pontos, coloca lá para ampliar sua pontuação. Depois, por último, não menos importante, e aliás, o mais importante, a rede de segunda camada, onde você vai depositar qualquer ativo do Ethereum ou Ethereum sintético aqui dentro do protocolo. Quando lançar a rede de segunda camada, quem depositou
vai receber. É o que tá escrito aqui, pelo menos. Então, cara, no final das contas é tudo muito simples. Depois a gente tem uma aba para você monitorar seu portfólio e depois a aba para você monitorar suas recompensas em pérolas e também as suas recompensas ali dos links de referência para você chamar os seus amiguinhos para participar do airdrop. Obviamente, você quer que todo mundo ganhe dinheiro com você. Cê é louco, airdrop simples demais e como eu falei aí diversas vezes durante o vídeo, não tem um porquê você se opor a esse airdrop e não fazer. Cara, taxas na rede Ethereum estão extremamente baratas, o volume no mercado tá baixo, logo o volume na rede Ethereum também tá baixo e as taxas ficam baratas. Então na parte da noite, 9, 10 horas, no total de todas as movimentações você acaba nem gastando 15 dólares de taxa, coisa que no passado, 15 dólares, cara, não cobria nem metade da taxa. Então para de chorar no leite derramado, porque querendo ou não, como eu falei, tá tudo muito barato. E cara, a possibilidade de ser muito parecido com o airdrop da Etherfi é muito grande. O airdrop da Etherfi a gente colocou 50 dólares, vendeu 800 só por colocar e fazer esse passo a passo, que basicamente é 3 passos. A gente colocou em stake, colocou em restake e colocou lá na rede segunda camada. Acabou. Então não tem um porquê você se opor a isso. E se você quer participar de mais airdrops com essa possibilidade, cara, eu vou deixar aqui na descrição o da Symbiotic, que também é um airdrop muito simples de estar participando e acaba interagindo com a Suel de qualquer forma. Mas se você gostou e quer conhecer mais um airdrop, deixa aqui nos comentários outro airdrop que você tá sabendo, que vai, assim, fazer muito barulho e quer que os insalubres traga aqui pra vocês. Mas tamo junto, um forte abraço pra você e falou!